Se você está buscando uma vaga no exterior para você finalmente internacionalizar a sua carreira, provavelmente você já procurou como fazer um currículo, como fazer entrevistas muito bem, e tudo isso é necessário, tá? Agora, uma das coisas que eu vejo as pessoas errando com muita frequência é que elas focam muito no que elas deveriam estar fazendo, ou no caminho perfeito, ou em como tudo tem que ser de um jeito tão obsessivo que elas esquecem sobre quem elas são e o que as diferencia no processo de internacionalização. É engraçado ver que existem algumas extremidades nesse mesmo sentido de saber contar a tua história, de você saber se vender. Algumas pessoas, elas vão muito pro caminho do tipo, meu Deus, eu não sei vender minha história, eu não sei o que eu tenho de forte na minha carreira. E frequentemente essas pessoas elas começam a inclinar para um caminho de, então eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer com que a inteligência artificial me ajude a falar de mim. E essas pessoas acabam frequentemente se apresentando de uma forma extremamente genérica. Porque o que a inteligência artificial fala para você e para você se apresentar, é muito provável que dependendo do input que você está dando ali, ela vai falar isso para você e para todas as outras pessoas. E de repente todo mundo fica exatamente com a mesma cara, falando sobre si mesmo da mesma forma e vendendo a sua história como se fosse a mesma história. Olha só que desinteressante isso é. Existe um outro extremo também nesse processo, que são as pessoas que pensam, eu quero realmente ser diferente e para isso eu preciso inovar. E são pessoas que por vezes acabam pegando num outro extremo de querer fazer algo tão diferente e tão único que elas esquecem que existem padrões e sistemas para você de fato fazer uma boa internacionalização. Isso sem contar as pessoas também que olham para as próprias carreiras e pensam assim, caramba, eu sou muito especialista nisso daqui e vai ser muito difícil eu encontrar um emprego no exterior sendo que eu sou tão especialista. Ou as pessoas que falam, ai, nossa, eu tenho uma carreira bem orgânica, digamos assim. Já fiz várias coisas na minha vida. Então vai ser difícil me vender porque eu fiz coisas aleatórias demais. E as pessoas elas se perdem por não conseguir encontrar esse equilíbrio entre o que você precisa mostrar e se diferenciar entre os sistemas e as oportunidades que existem. Porque quando você consegue conectar todos esses pontos, é quando você consegue olhar para a tua carreira e construir uma narrativa que faça sentido para o teu processo de internacionalização, que inevitavelmente é muito singular, assim como a tua história. Bom, meu nome é Bianca, eu sou especialista no processo de internacionalização e nos últimos anos eu ajudei profissionais a conquistarem as suas aprovações em mais de 20 países, seja de forma presencial ou de forma remota. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como você consegue olhar para a tua história de uma forma um pouquinho diferente, que vai definitivamente contribuir para os teus processos seletivos e para o momento que você precisa se vender numa entrevista internacional. Eu já falei em outros vídeos que esse processo de internacionalização, ele começa por uma etapa muito técnica, né? No momento que você está ali estruturando toda a tua experiência, formatando ela num currículo, fazendo a tua aplicação para que você consiga chegar numa entrevista. Mas essa é só a primeira etapa de toda a tua jornada. Afinal de contas, se você chega na entrevista e você não consegue se vender, você não vai conseguir passar. Não é? E sempre, no momento que a entrevista começa e o recrutador fala, tell me about yourself, me conta um pouquinho sobre você. E esse é o momento que muita gente trava. Afinal de contas, o que falar sobre você? No passado, fazendo simulações de entrevistas, eu já tive pessoas me falando, bom, sobre mim, eu sou filho de fulano de tal, sou o mais velho de tantos irmãos, me formei em sei lá o quê e sou casado com a fulana de tal, tenho 2 filhos. A pessoa tá falando sobre ela? Tá, mas ela tá falando uma informação importante para aquele recrutador, para aquela entrevista e para a pessoa avaliando falar, nossa, então eu quero contratar essa pessoa aqui? Definitivamente não. Então a forma como você conta a tua história, o que você traz, também vai variar de acordo com a pessoa que você está se comunicando e o recorte que você vai dar para aquela pessoa sobre a história que você teve. Entenda que isso também não é um golpe de sorte, não é você chegar numa entrevista e falar, nossa, nunca parei para pensar sobre isso, não tive nenhum momento que eu olhei para minha carreira, olhei para os meus resultados, olhei para as minhas habilidades, olhei para minha experiência, não tive isso, mas na hora que eu precisar me apresentar, eu vou arrasar.
Gente, não é assim. Para você saber contar bem a tua história, você precisa primeiro olhar para essa tua história e depois disso estruturar ela e depois disso praticar aquela tua história e a tua narrativa. Porque por vezes uma coisa ela fica muito bonitinha também no papel. Você consegue até pegar, bora voltar aqui na inteligência artificial, você consegue pegar com uma certa facilidade uma história linda sobre a tua vida. Mas no final do dia, se tu chega numa entrevista e você não consegue contar aquilo da forma adequada, você não consegue se vender. E nesse mesmo sentido, quando você monta a tua história, é importante que você identifique quais são os teus diferenciais e o que você fez que realmente faz com que você se destaque ou aquilo que você se orgulha. E esse é um dos pontos que realmente faz você se destacar num processo seletivo internacional. Quando você consegue trazer o teu diferencial, contar as tuas histórias, mostrar os teus resultados, mas também mostrar a tua paixão por aquilo que você faz e por tudo aquilo que você quer entregar com o teu trabalho. Afinal de contas, se você está chegando numa etapa de entrevista, o básico você e todo mundo que está fazendo aquele processo seletivo já tem. Afinal de contas, se não fosse pelo básico garantido, você nem estaria ali. Então agora é a hora de você conseguir realmente se destacar. Para você fazer isso, eu recomendo que você olhe para a tua experiência e que você identifique quais foram os principais projetos que você já trabalhou. Qual foi uma conquista que você se orgulha demais, ou uma coisa que foi difícil, mas que você contornou e alcançou resultados naquilo? Quais foram as habilidades que você desenvolveu? Quais foram as dedicações que você teve? Qual foi uma vez que você teve que realmente se dedicar e ir além daquilo que você estava esperando para você conseguir gerar resultados naquilo que estava sendo proposto? Dentro dessa reflexão toda, e quando você estiver fazendo essas anotações, também pensa sobre uma vez que você cometeu um erro ou que você teve que lidar com uma situação muito desafiadora. Porque essas reflexões, elas vão fazendo você ganhar consciência da tua experiência e da tua história como um todo, principalmente da tua história profissional. A partir do momento que você estiver fazendo essa identificação dessas histórias que você pode identificar e depois levar para a tua entrevista, é muito bom se você conseguir também não só falar sobre as suas responsabilidades, não só falar que algo foi desafiador ou que foi incrível, mas trazer os números por trás daquilo. Esse também é um dos pontos que eu vejo muitas pessoas errando quando elas estão se preparando para uma entrevista. Elas olham para uma história que realmente tem importância na carreira delas e elas pensam: isso daqui vai ser bom para falar, mas elas não desdobram a estrutura daquela história. E assim elas chegam numa entrevista e falam: nossa, e realmente nós alcançamos números incríveis, muito grandes, geramos muito impacto. O que que é isso? O que que é incrível, o que que é grande, o que que dá impacto no teu trabalho? Então, quando você consegue tangibilizar, em vez de trazer essas palavrinhas que estão só tentando dimensionar, você faz com que a tua experiência ela seja mais palpável ainda. E isso também mostra que você é uma pessoa que você tem esse olhar para dados, o que é fundamental para que uma pessoa de outro lugar do mundo entenda aquilo que você fez. Para te ajudar a estruturar essas histórias, você inclusive pode entender um pouquinho mais sobre o método STAR, que é uma estrutura de narrativas muito boa para você fazer as suas entrevistas internacionais. Agora, é claro, depois que você estruturar todas essas histórias, selecionar elas, encontrar os resultados, é importante também que você treine essas histórias e que você saiba falar sobre elas. E principalmente trazendo uma ótica onde aquela história que você está contando está trazendo uma mensagem de que você vai conseguir fazer aquele trabalho que você está aplicando bem feito. Eu já vi pessoas, por exemplo, que tinham um daqueles extremos que eu falei antes, da pessoa ela ser extremamente especialista, e aí no momento que ela chegava numa entrevista, ela trazia essa narrativa extremamente especialista para uma empresa, para um negócio que não tinha nada a ver com aquilo que ela fazia. Então, apesar de ter as experiências, as habilidades, a qualificação que aquele cargo estava procurando, a comunicação dela era tão direcionada para esse posicionamento especialista que ela não traduzia isso para aquele negócio que ela estava aplicando. E aí, se você não traz isso na tua comunicação, na tua narrativa, não é o teu recrutador que vai fazer isso, eu sinto te informar. Agora, se ouvindo tudo isso, você já teve alguma ideia
do que você pode fazer para contar melhor a tua história, deixa o teu like nesse vídeo, né? E eu sei que algumas pessoas podem ouvir tudo isso que a gente tá conversando e pensar assim, Bia, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo entender a minha carreira com tanta facilidade, encontrar esses resultados, entender as habilidades que eu tenho, entender o melhor caminho de internacionalização para mim. Bom, aí isso significa que se você não consegue fazer sozinho, você precisa de ajuda. E você pode procurar um apoio profissional para que você consiga construir isso dentro do seu processo de internacionalização. Afinal de contas, é realmente muito difícil você conseguir se vender bem, contar a tua carreira adequadamente, fazer com que você se destaque numa entrevista internacional, onde os teus concorrentes também estão ao redor do mundo e isso faz com que a tua concorrência também seja maior, onde você precisa se destacar em meio a tanta gente. Se você precisa de ajuda para fazer isso, busque um apoio profissional. Talvez você esteja pensando, a minha história ela foge do comum, a minha história ela é muito única, a minha história ela não foi tão linear. Ou pode ser também que você pense, eu sei que eu fiz muitas coisas, mas eu sinto que eu não consigo mostrar isso. E aí, por vezes, isso não é só uma questão de você parar para pensar, mas de você também ter a orientação do que tecnicamente vai te fazer enxergar as suas habilidades, a tua qualificação e traduzir isso em venda pessoal para o teu processo de internacionalização. Agora, a gente precisa combinar uma coisa. Por mais única que seja a tua história, por mais complexa que ela seja, por mais difícil que seja você olhar para a tua experiência e pensar, sei falar sobre isso, enquanto você se falar, nossa, mas a minha história é uma exceção, o meu caso é muito difícil, eu tenho isso, aquilo, enquanto você levantar objeções para o teu processo, para o teu caso e para a tua história, vai ser muito difícil qualquer pessoa conseguir te ajudar e você mesmo se ajudar para você avançar no teu processo de internacionalização. Eu te digo isso porque muitas vezes você que está no início dessa jornada olha para alguém que conseguiu e você vai começar a justificar. Mas fulano conseguiu por isso, por aquilo, já trabalhou nessas empresas, já teve essas experiências, já fez X, Y e Z, já fez intercâmbio e eu nunca fiz nada disso. E eu posso te garantir que no exterior, olhando para o mercado internacional, tem oportunidades para diversos perfis, para diversas histórias, para diversas construções de carreira. E aproveitando que a gente está conversando aqui sobre você conseguir contar a tua história bem, isso me lembra do caso de uma mentorada que eu tive chamada Nath. A Nath ela já morava fora quando ela me procurou. Ela tinha tido um background em uma área, depois passou por uma transição de carreira, começou a atuar em outra área, mas ela percebeu que ela tinha muita dificuldade de contar a história dela, justamente porque nem todas as histórias que ela contava vinham exatamente da experiência da área atual. Muitas delas vinham da área anterior. A gente fez todo um trabalho para que ela conseguisse realmente mostrar os pontos fortes de toda a experiência dela. Até que ela chegou numa entrevista onde aquela empresa que ela estava sendo entrevistada procurava alguém da área atual dela, mas era um negócio relacionado à área anterior que ela tinha experiência. Então ela adaptou toda a forma como ela mostrava a carreira dela, trazendo justamente como ponto forte e o diferencial dela a jornada que ela percorreu. É claro que isso fez ela se destacar no processo seletivo e ser a pessoa selecionada para o cargo que ela estava aplicando. Então, muitas vezes, o que faz com que você tenha sucesso no teu processo de internacionalização não é ter tido a carreira perfeita de acordo com o que a tua mente está dizendo que é uma carreira perfeita. Mas é sobre você saber mostrar a tua carreira da melhor forma dentro do que o mercado está pedindo e dentro do que aquela uma vaga quer. Você não precisa ter milhões de aprovações. Você precisa de um sim, para você conseguir internacionalizar a tua carreira. Então, se você já tem mais de 5 anos de experiência, você já fala inglês bem e você quer internacionalizar a tua carreira já estando em uma área corporativa, tipo marketing, dados, produtos, TI, design, enfim, alguma área nesse sentido, pode ser que eu consiga te ajudar. Se você quiser entender como eu posso te ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E é claro, se você quer ver mais vídeos sobre internacionalização de carreira, não esquece de acompanhar o canal e se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!